Nesse momento todo mundo quer saber onde que tá o fundo do Bitcoin, até onde o Bitcoin vai cair ou se o Bitcoin já chegou no fundo. Eu acho que esse é um questionamento válido aí pela galera, porque muita gente já comprou ou tá comprando Bitcoin e quer saber até onde o preço vai cair. Quem não comprou ainda quer saber o melhor ponto de compra. Eu acredito que esse seja um questionamento válido. Só que se você tem esse questionamento na cabeça de onde que vai ser o fundo macro do Bitcoin, se você tem isso em mente, você precisa entender que o questionamento correto não é o fundo, mas sim onde comprar e como comprar. Porque se você fica muito focado em onde que está o fundo, será que o Bitcoin chegou em fundo ou não, você se prende a essa mentalidade de achar a região exata para comprar e você pode acabar perdendo oportunidade. Então esse vídeo eu já quero começar te passando essa mensagem de que não existe o ponto certo, mas sim onde comprar e como comprar, tá bom? E depois de ter passado essa mensagem para você, vamos lá para análise. Hoje a gente vai falar de Bitcoin, hoje a gente vai falar de mercado tradicional, como eu sempre passo aqui para vocês, tá? Tem algumas coisas que a gente precisa estar vendo aí para médio e longo prazo. E se é a primeira vez que você chega aqui no meu canal, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader aí há mais de 6 anos. E nesse canal eu trago análise diária do mercado cripto e também novidades que a gente vê aí acontecendo e oportunidades todas voltadas ao mercado cripto, tá? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí para que você receba diariamente as minhas análises e as novidades também, como por exemplo, lançamentos na Binance, tá? A gente vai ter um lançamento na Binance essa semana, já deixei minha opinião sobre a oportunidade que a gente pode estar ganhando um dinheirinho com esse lançamento, que é pegando em pré-venda, e sobre o lançamento em si, se dá pra gente participar ou não, tá? E se você não assistiu esse vídeo, vou deixar aí na descrição para que você possa estar acompanhando. Mas enfim, vamos lá para nossa análise. Tem muita coisa que a gente precisa ver aqui no Bitcoin e em algumas altcoins também, tá? Tem algumas coisas que tá me chamando aí a atenção e algumas altcoins eu vou estar passando aqui para vocês hoje. Primeiro, a dúvida que muita gente tem sobre fundo. Bitcoin tá em fundo, Luiz? Não necessariamente em fundo, tá? É como eu falei para você, eu não acredito muito nisso de Bitcoin tá exatamente no fundo, ele não vai passar dessa região. Eu sempre acredito que ele pode cair um pouco mais. Eu sempre foco em estar preparado para que, se ele cair mais, eu tenho dinheiro em caixa para que eu possa estar utilizando isso como oportunidade, tá? Nesse momento, eu não tiro de cogitação uma queda do Bitcoin até os 12 mil, como eu sempre passo aqui no canal, tá? Eu não tiro de cogitação e até por isso eu tenho algumas ordens aqui em 12 mil. Aqui tá marcado em 11.900, mas eu gosto de me antecipar ao mercado, eu compro antes, tá? 12 mil, 12.500, porque geralmente ele não chega no ponto exato, ele chega bem perto e depois volta, tá, pessoal? Então, eu me antecipo, eu compro antes, tá? Então não tiro de cogitação uma queda aqui para o Bitcoin, porém, o principal aqui é saber o que fazer e quando fazer, tá? Se o Bitcoin perder esse fundo aqui de 15.700, 15.600, ele vai mostrar pra gente que ele de fato vai ir lá embaixo nos 12 mil, porque não tem nada que segure o Bitcoin abaixo de 15 mil, tá, pessoal? Próximo suporte, 12 mil dólares por unidade, tá bom? Então, Bitcoin rompe essa região, o que dá pra gente fazer? A gente pode shortar. Se você não sabe operar mercado futuros, procure aprender sobre mercado futuros, como utilizar a plataforma, como fazer análise gráfica. E se você não quer estar fazendo análise gráfica, só segue o canal, que eu tô sempre passando aqui algumas análises aí para você, principalmente sobre mercado futuros, tá? Então, nesse momento, a nossa oportunidade aqui vai estar em short abaixo dos 15 mil, onde a gente vai shortar até os 12 mil, e com o dinheiro desse short a gente recompra de mais Bitcoin para quando ele voltar a subir a gente volta lucrando também, tá bom? Então a gente ganha com a queda e ganha com a valorização também. Aqui nesse momento, pessoal, o que a gente tem no Bitcoin? A gente tem uma formação de cunha, até ele está se comprimindo nessa região, que nada mais é do que uma lateralização. E quando a gente tem esse padrão de cunha sendo rompido para ambos os lados, a gente tem possível continuidade, tá? Nesse momento ele está tentando romper aqui os 16.600, onde é a nossa principal resistência, tá? Resistência de curto prazo. Lembrando, não tiro de cogitação o Bitcoin cair até os 12 mil. Eu tô preparado para se caso o Bitcoin cair até os 12 mil. Eu vou comprar em 12 mil, mas eu faço uma leitura gráfica para entender o que está acontecendo e o que fazer independente da direção do mercado. Eu vejo muita gente falar assim, olha, você está falando que vai subir ou que vai cair. A gente tem essas probabilidades. Gráfico nada mais é do que para fazer uma leitura de probabilidade e estatística, e com as probabilidades e estatística que a gente vem acontecendo, que a gente vê o gráfico formando, a gente vem agindo de acordo com a ação e a reação do preço. A gente pega a reação, a gente não pega
pega a ação, a gente espera a ação sendo tomada. Depois da ação sendo tomada, a gente vai ter uma reação. Qual que vai ser a reação? E a reação é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Por exemplo, qual que vai ser a reação do rompimento do fundo de 15 mil? A reação vai ser uma queda até os 12 mil. Então eu vou aproveitar a reação. Porém, a gente tem essa leitura como uma probabilidade, não dizendo que isso vai ser uma certeza do que vai acontecer. A gente tem outras probabilidades também, que é o rompimento dessa região aqui de resistência em 16.600. Se a gente tiver o rompimento dessa região, qual que vai ser a reação? A reação vai ser uma valorização até provavelmente os 18 mil. Só que por que a gente vai ter essa reação? Porque quando a gente vai ler o book, a gente vai ver que acima dos 16.600, 16.700, a gente não tem grandes ordens para segurar o preço. Olha só, 16.600 a gente tem 400 bitcoins, 16.700 a gente tem 200. Acima disso a gente tem um pouco de bitcoin para segurar aqui em 17 mil, depois a gente joga lá para 18 mil. Então rompeu essa região aqui de 16.600, 16.700, a reação vai ser uma valorização até os 18 mil. Porém, essa reação aqui não vai ser uma reação para jogar o preço lá em 30 mil, 40 mil, 50 mil, tá pessoal? Muita cautela, porque nesse momento a gente tem um Bitcoin dentro de uma região de lateralização, no qual eu acredito que ele vai lateralizar até janeiro, fevereiro, tá? Todas as altas que a gente tiver aqui no Bitcoin até janeiro, fevereiro não vai ser para grandes valorizações até 50 mil, 60 mil. Toda a valorização que a gente tiver aqui dentro do Bitcoin não entre em euforia, porque vai ser valorização para ele se manter dentro de uma lateralização, no qual é o que eu mais acredito nesse momento. Então eu acredito que o Bitcoin ele vai se manter dentro dessa lateralização aqui, ficar liquidando todo mundo na ponta compradora, na ponta vendedora, até janeiro e fevereiro, tá? Então muita cautela, porque se ele romper essa região, a gente não vai comprar para montagem de carteira. Por que a gente não vai comprar para montagem de carteira? Porque ele vai subir um pouco para voltar caindo lá na frente, tá? Então, as nossas principais compras em cima desses fatos aqui vai ser acima de 19 mil, como eu passo aqui para vocês, porque acima de 19 mil ele vai mostrar para a gente que ele saiu da lateralização, tá? Então, acima de 19 mil a gente tem compra e uma possível valorização mais extensa para o Bitcoin, ou aqui nos 12 mil se ele romper esse fundo de 15.700, 15 e 600, no qual eu já mostrei para vocês, tá? Então, para montagem de carteira é isso, e as nossas oportunidades aqui pro Bitcoin, pessoal, vai estar no rompimento de fundo, onde a gente vai pegar short, ou aqui onde a gente vai pegar alguns longs, tá? Lembrando, se você não sabe operar mercado futuros, aprenda a operar mercado futuros, porque com mercado futuros a gente utiliza a plataforma para estar pegando oportunidades aqui para curto prazo, tá, pessoal? Tem algumas coisas interessantes que eu preciso estar passando aqui para vocês, como por exemplo, o gráfico de arco-íris, que ele foi atualizado para uma versão V2, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui uma nova atualização desse gráfico, onde eu já trouxe diversas vezes aqui para vocês. E nessa nova atualização ele está mostrando pra gente que a gente tem uma região, não que esse vai ser o ponto exato onde o Bitcoin vai segurar como um fundo macro e vai voltar a subir, tá? Mas a gente tem uma região onde a gente vai procurar oportunidades para que a gente possa estar aumentando a nossa exposição no Bitcoin, para que a gente possa estar montando nossa carteira. A gente não consegue ter um ponto exato, mas ele mostra pra gente regiões onde foi região interessante de estar comprando baseado no histórico do preço do Bitcoin, tá? Como por exemplo, aqui nessa região de 2014, quando o Bitcoin estava em 316. O Bitcoin chegou no fundo macro em 316? Não necessariamente, porque ele caiu mais lá na frente. Porém, essa região que ele se encontrou aqui, quem comprou nessa região lá na frente lucrou muito. A mesma coisa aconteceu cá atrás, tá? Quando o Bitcoin se encontrou aqui em 3.400. Esse foi o fundo macro do Bitcoin, ele não caiu mais, ele subiu, mas lá na frente no Corona Crash ele voltou caindo. Porém, quem comprou aqui nessa região de 2019 em 3.000, lucrou muito com a valorização lá na frente. A mesma coisa está acontecendo aqui. Não significa que ele encontrou o fundo macro em 16.400, não significa que ele não vai cair mais, ele pode cair mais, existe a possibilidade de cair mais. Porém, quem está acumulando aqui nessa região, está acumulando no melhor ponto possível, e lá na frente, no próximo ciclo de alta, essa pessoa que acumulou cá atrás, sem dúvida vai passar a estar lucrando cá na frente, tá, pessoal? Então, a gente tem região para que a gente possa estar acumulando, aumentando nossa exposição, mas não necessariamente significa que ele vai segurar aqui em 16.400. Ele pode cair mais até os 12, como eu tinha falado lá para vocês. E tem algo aqui me chamando a atenção nas altcoins, como eu tinha passado para vocês lá no começo, que é uma pesquisa baseada onde mede
em qual altcoin o país está mais interessado, as pessoas que estão no mercado cripto estão mais interessadas. Como por exemplo, aqui nos Estados Unidos, as pessoas estão mais interessadas em comprar Dogecoin do que o próprio Ethereum. Isso me chamou a atenção. Quando a gente vai observar aqui em países como Rússia, a gente tem a Rússia praticamente meio a meio, Ethereum meio a meio Dogecoin. Então tem muita gente interessada em comprar Dogecoin. Quando a gente vai ver aqui como por exemplo países como Irã, meio a meio, Ethereum e Dogecoin. Então Ethereum e Dogecoin tá bem pareado aqui na intenção de país. Ethereum a gente já sabe que tem tecnologia, tem fundamento, e a gente já sabe de tudo isso, porém, a intenção no Dogecoin é que tá me chamando a atenção, tá, pessoal? E a gente tá vendo o Dogecoin aqui subindo 7%. O que tá acontecendo nos países que esses países estão interessados em comprar Dogecoin? Quando a gente vai ver aqui graficamente no Dogecoin, a gente vai ver que o Dogecoin está formando aqui, ou formou e confirmou um fundo duplo, e nesse momento está passando a subir. Ele pode encontrar resistência aqui em 0,14, ele pode subir um pouco mais, mas para isso ele precisa do Bitcoin subindo e impulsionando para que o mercado continue a dar a direção de alta. Porque se o Bitcoin voltar um pouco aqui, voltar lá como por exemplo 15.700, ele vai devolver e vai romper aqui esse fundo duplo para subir só lá na frente quando o Bitcoin voltar. Mas se o Bitcoin passar a subir ali até os 16.600, 16.700, romper e ir até os 17.000, a gente pode ter uma valorização aqui para o Dogecoin até essa região aqui de 0,14, tá? Porque a gente está vendo diversos países interessados ali, meio a meio, Ethereum e Dogecoin, e isso tem me chamado muita atenção. Mas enfim, é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Essas são as regiões aí que eu tô de olho no Bitcoin. Esses são os pontos aí onde, na minha opinião, vai ser os melhores pontos para comprar. Como eu tinha passado para você, não existe fundo macro onde a gente vai acertar ali exatamente naquela região, vai comprar naquele ponto exato e o Bitcoin vai passar a subir, não existe isso. Mas sim a forma correta de estar comprando, que é comprando parcial, comprando aos poucos e comprando mediante as quedas do Bitcoin em regiões estratégicas, tá? Como por exemplo, a gente comprou agora em 16, depois lá em 12.000, se ele buscar os 12.000, e lá na frente a gente espera a valorização no próximo ciclo, tá bom? Mas enfim, o vídeo foi esse. Vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Fui!